O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 3, sobre a criação. Formação dos mundos. Comentário de Kardec. O universo é formado pela infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, por todos os seres animados e inanimados, por todos os astros que se movem no espaço, assim como por todos os fluidos que o preenchem. 37. O universo foi criado ou sempre existiu, assim como Deus? O universo não poderia ter se formado por si mesmo. Se ele existisse desde toda a eternidade, assim como Deus, não poderia ser obra de Deus. Comentário de Kardec. A razão nos diz que o universo não se formou por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, só pode ser obra de Deus. 38. Como Deus criou o universo? Vou me servir de uma expressão comum: por sua vontade. Nada representa melhor esta vontade toda poderosa do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Observação. Gênese, primeiro livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, no qual ele descreve a criação e os primeiros tempos do mundo. 39. Poderemos conhecer como os mundos se formam? Tudo o que podemos dizer a esse respeito, e que vocês têm condições de compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. 40. Atualmente, pensa-se que os cometas seriam um começo de condensação da matéria, ou seja, mundos em processo de formação. Isso é correto? Sim, é correto, mas o absurdo é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes é atribuída. Todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Observação. Nesta resposta, o espírito se refere à influência supersticiosa que vulgarmente é atribuída aos cometas. 41. Um mundo já completamente formado pode desaparecer e sua matéria ser espalhada de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. 42. Podemos conhecer o tempo necessário para a formação de um mundo, da Terra, por exemplo? Nada posso dizer a esse respeito, pois o tempo para isso somente o Criador sabe. Seria pouco inteligente aquele que pretendesse conhecer o número de séculos necessários para esta formação. Formação dos seres vivos. 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam desordenados. Pouco a pouco, as coisas foram tomando os seus lugares. Apareceram, então, os primeiros seres vivos, adequados à condição do planeta. 44. Qual a origem dos seres vivos que estão na Terra? A Terra continha as formas embrionárias dos seres que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os elementos orgânicos se agruparam e se desenvolveram desde que cessou a força que os mantinha afastados. Formaram-se, assim, os embriões de todos os seres vivos. Estes embriões permaneceram em estado latente e de inércia, assim como a crisálida e as sementes das plantas, aguardando o momento propício ao aparecimento de cada espécie. Quando este momento chegou,
os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Observações: estado latente e de inércia. Estado em que existe falta de atividade. Estado de repouso. Aquilo que não se manifesta exteriormente enquanto aguarda o momento propício. Período entre um estímulo e a reação por ele provocada. Espécie de dormência dos elementos. Crisálida. É o terceiro estado de vida da borboleta. É o local onde o inseto permanece aguardando que se processe sua metamorfose, mudança, de lagarta para borboleta. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles se encontravam em estado fluídico, no espaço, em meio aos espíritos, ou em outros planetas, aguardando a formação da Terra para começarem uma nova existência num novo planeta. Comentário de Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de simetria constante, de acordo com cada espécie, desde que estejam nas condições adequadas. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos que formam o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Animais e sementes de plantas se conservam durante anos e apenas se desenvolvem quando encontram uma temperatura adequada e um ambiente propício. Grãos de trigo podem germinar depois de muitos séculos. Portanto, existe nesses embriões um princípio latente da vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que vemos diariamente não pode também ter existido desde a origem da Terra? A formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em algo a grandeza de Deus? Pelo contrário, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, que se exerce sobre mundos infinitos através de leis eternas. É verdade que essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos com vitalidade, mas Deus tem seus mistérios e colocou limites às nossas investigações. Observação: Allan Kardec se refere aos grãos de trigo encontrados no interior das pirâmides do Egito, que foram submetidos a experiências de germinação com sucesso. 46. Ainda existem seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o embrião primitivo já existia em estado latente. Vocês testemunham esse fenômeno todos os dias. Não se encontram estados latentes no corpo do homem e dos animais. Uma multidão de vermes que, para despertar, só aguarda a fermentação que resulta da decomposição da matéria orgânica necessária à sua existência? É um pequeno mundo, microscópico, adormecido e que aguarda o seu despertar. 47. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e surgiu quando chegou o seu tempo. Foi daí que veio a expressão: o homem foi feito do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? Não. Todos os cálculos feitos pelo homem são hipóteses, suposições. 49. Se o embrião da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos da Terra, por que razão os homens não se formam mais espontaneamente, como ocorreu na origem dos tempos? O princípio das coisas permanece entre os segredos de Deus. Entretanto, podemos dizer que os homens, uma vez dispersos pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação,
para transmiti-lo segundo as leis da reprodução. O mesmo ocorreu com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da Terra. Adão. 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem vocês chamam de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Aproximadamente na época em que vocês já identificaram, ou seja, há 4.000 anos antes de Cristo. Comentário de Kardec. O homem que a tradição conhece por Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas sacudiram a superfície do planeta. Adão tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. Se o homem tivesse aparecido na Terra durante o período de Adão, os progressos da humanidade, verificados muito tempo antes de Cristo, teriam que ser realizados em apenas alguns séculos. As próprias leis da natureza se opõem a essa opinião. É com razão que alguns consideram Adão como sendo um mito, uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. 52. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com 2 filhos de uma mesma mãe que são educados longe um do outro e de maneira diferentes. Eles em nada se assemelham quanto aos princípios morais. 53. O homem surgiu em vários pontos da Terra? Sim, e em diversas épocas. Esta é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, dispersando-se pelos diversos climas, os homens de uma raça se mesclaram com as de outras, e novos tipos se formaram. 53A. Essas diferenças têm como resultado espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Por acaso, as múltiplas variedades de um mesmo fruto impedem que ele pertença à mesma espécie? 54. Uma vez que a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de se considerar irmãos? Todos os homens são irmãos perante Deus, porque são animados pelo Espírito e se destinam ao mesmo objetivo. Vocês sempre tomam as palavras ao pé da letra. Observação. A palavra objetivo, na resposta dada pelo Espírito, refere-se à evolução rumo ao infinito, caminho longo a ser percorrido por toda a humanidade. Os vários mundos habitados. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, existem homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres com a capacidade de raciocinar. Orgulho e vaidade. Esses homens acreditam que Deus criou o universo só para eles. Comentário de Kardec. Deus povoou os mundos com seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência, que é a evolução contínua das espécies. Acreditar que só a Terra possui vida seria duvidar da sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. Ele deve ter destinado a cada um desses mundos uma finalidade mais séria do que a de apenas alegrar em nossas vistas. Aliás, se utilizarmos a razão, nada pode nos levar a concluir que a Terra seja o único planeta a ter o privilégio de ser habitado, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Nem a posição que ocupa,
nem seu volume e nem sua constituição física. Nada pode lhe dar a condição de único mundo habitado. 56. A constituição física dos diferentes mundos é a mesma? Não. Eles não se assemelham em nada. 57. Se a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos físicos diferentes? Sem dúvida, da mesma maneira que na terra os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Observação: num planeta onde a alimentação de seus habitantes é rarefeita, a razão nos diz que a organização fisiológica tem que ser diferente por não precisarem mais de certos órgãos, como o estômago e o intestino, por exemplo. Se no mundo seus habitantes já enxergam sem precisar de olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, dando lugar a outro sentido que suprirá esta necessidade. Assim, cada mundo tem o conjunto de formas apropriadas à sua evolução, e isso não altera em nada as leis naturais. Pelo contrário, as embeleza ainda mais. 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol se apresenta para eles apenas com a aparência de uma estrela? Por acaso pensam que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? Será que vocês não levam em conta que a eletricidade em outros mundos desempenha um papel que vocês desconhecem e que é bem mais importante do que na Terra? Além disso, já dissemos que os seres dos diversos mundos não veem da mesma maneira que vocês e nem possuem órgãos com a mesma conformação que os habitantes da Terra. Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos têm que ser apropriadas ao meio em que vivem. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como eles podem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível no fato de que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante do que na Terra e tenha aplicações e funções, cujos efeitos não podemos compreender? Portanto, esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e de calor necessárias aos seus habitantes. Observação: aurora boreal é um fenômeno observado no Polo Norte. Ocorre quando partículas eletrizadas provenientes do Sol passam pela Terra numa velocidade muito grande, vento solar, e se chocam com os átomos e moléculas da atmosfera terrestre. Esses choques provocam a excitação desses átomos e moléculas, que emitem um fantástico espectro luminoso. É uma luz fortíssima e de grande beleza. Considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. 59. A criação e os textos bíblicos. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com o conhecimento que possuíam. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade e a contradição de algumas teorias. O ensinamento dos espíritos a respeito da criação confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer à teoria da criação é a de que ela está em contradição com os textos bíblicos. Entretanto, um exame sério nos leva a concluir que essa contradição é mais aparente do que real e resulta da interpretação dada a certas passagens do texto, que, em geral, só possuíam um sentido figurado. As modificações das crenças religiosas. A questão do primeiro homem
na pessoa de Adão, como única fonte a dar origem à humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. A teoria do movimento da Terra foi pretexto para muitas perseguições, por estar em desacordo com o texto bíblico. Entretanto, a Terra gira, apesar das maldições, e aquele que hoje em dia contestasse o movimento da Terra, além de depreciar sua própria razão, ainda se submeteria ao ridículo. A Bíblia também diz que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é explícito, é claro. Mas eis que surge a ciência positiva, aquela que se apoia em fatos, a ciência que não se deixa enganar e vem provar o contrário. A formação da Terra está registrada em marcas nítidas e indiscutíveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam períodos que podem constituir-se, cada um deles, de centenas de milhares de anos. Essa conclusão não é uma opinião isolada, é um fato tão concreto quanto o movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir. Isso constitui uma prova evidente do erro que cometeram aqueles que interpretam, ao pé da letra, as expressões de uma linguagem quase sempre figurada. Devemos, por isso, concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas podemos concluir que, em muitos pontos, os homens se equivocaram ao interpretá-la. A ciência e a razão. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. Esta ordem está de acordo com o que diz a Gênese, com a diferença de que toda a criação, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus em apenas algumas horas, realizou-se em alguns milhões de anos, sempre pela ação da sua vontade e de acordo com as leis da natureza. Deus ficou menor e menos poderoso por isso? Sua obra ficou menos sublime por não ter sido executada instantaneamente? É evidente que não. Seria preciso fazer uma ideia bem mesquinha de Deus para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, mostra-a sob um aspecto mais grandioso e mais de acordo com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato dela ter se realizado sem revogar as leis da natureza. Neste ponto, concordando com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Mas, enquanto Moisés, no livro da Gênese, coloca o dilúvio universal no ano de 1654, após a criação, a geologia nos indica que o grande dilúvio ocorreu antes do aparecimento do homem sobre a Terra, visto não se ter encontrado, nas camadas primitivas do globo, nenhum indício da existência do homem ou de animais com porte físico semelhante. Contudo, nada prova que a existência do homem não possa ter ocorrido antes do grande dilúvio, pois muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a esse respeito. Pode acontecer que, de um momento para o outro, se obtenha a certeza material de que o homem já existia antes do grande dilúvio, e então se reconhecerá que nesse ponto, como em tantos outros, o texto bíblico está escrito em sentido figurado. O grande dilúvio. A questão está em saber se o grande dilúvio é o mesmo que atingiu Noé. O tempo necessário para a formação das camadas fósseis não permite confusões. E a partir do momento em que se encontrem vestígios da existência do homem antes do grande dilúvio, ficará provado que ou Adão não foi o primeiro homem, ou sua criação se perde na eternidade dos tempos. Contra a evidência não existem argumentos possíveis.
e será preciso aceitar este fato, assim como se aceitou o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, na verdade, ainda é uma hipótese, mas, através de uma dedução lógica, verifica-se que essa hipótese não é tão impossível assim. Admitindo-se que o primeiro homem tenha aparecido sobre a Terra por volta de 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana tenha sido destruída pelo grande dilúvio, com exceção apenas de uma única família, conclui-se que o povoamento da Terra iniciou-se a partir de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no século XVIII a.C., já encontraram esse país muito povoado e com uma civilização bem adiantada. A história registra que nessa época também a Índia e outros países eram igualmente florescentes. Note-se que não estamos aqui levando em conta a existência de outros povos que remontam a uma época bem mais afastada. Assim, seria preciso que em 600 anos, ou seja, do século 24 ao século 18 a.C., os descendentes de um único homem pudessem povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não o fossem. Seria preciso também que, neste curto período, a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta que possuía no estado primitivo ao mais alto grau do desenvolvimento intelectual. Esta evolução, em tão pouco tempo, contraria todas as leis da antropologia. A diversidade das raças. A diversidade das raças reforça ainda mais a hipótese de que o homem já vivia na Terra antes do grande dilúvio. Não existe dúvida de que o clima e os costumes produzem modificações nas características físicas dos povos. Porém, essa influência tem limites, e o exame fisiológico mostra que entre algumas raças existem diferenças mais profundas na constituição física do homem do que aquelas que o clima pode produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Este cruzamento tende a apagar características mais marcantes, mas não as produz, apenas cria variedades. Ora, para que houvesse o cruzamento entre as raças, seria preciso que houvessem raças distintas. Entretanto, como explicar a existência de raças tão distintas se elas tiveram uma origem comum e um tempo de apenas 600 anos? Como explicar que em alguns séculos, alguns descendentes de Noé se transformaram tanto, a ponto de formar a raça etíope, por exemplo? Uma transformação desse porte é tão pouco provável quanto a hipótese de terem a mesma origem: o lobo e o cordeiro, o elefante e a pulga, o pássaro e o peixe. Mais uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Conclusão: tudo se explica se admitirmos que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada, que diversas são as origens das raças, que Adão, que viveu há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi apenas uma catástrofe parcial e que foi confundida com um cataclismo geológico. Por fim, devemos ainda levar em consideração a linguagem alegórica, própria do estilo oriental, e que é encontrada nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não contestar com tanta leviandade as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência.
Este é o único meio que as ideias religiosas possuem de não mostrarem um lado vulnerável para aqueles que não acreditam em nada. Observação: fóssil, nome dado aos vestígios petrificados de plantas ou animais que habitaram a Terra em épocas geológicas anteriores à atual e que conservam suas características principais. Teologia: ciência que se ocupa de Deus, seus atributos, suas perfeições e suas relações com os homens. Estudo dos dogmas e dos textos sagrados. Antropologia: ciência que estuda o homem como um ser biológico, social e cultural.